Graças a Deus, falando sempre sobre fé, sobre trabalho, prosperidade, o que cada um busca e a forma com que cada um sabe, a forma com que cada um vive, diante de todas as coisas que deseja alcançar. Se nunca houver uma predeterminação e muita coragem, sempre os medos irão lhe guiar. O medo o impede de avançar. E tendo você um sonho, algo que queira alcançar, prepare-se para isso. Às vezes você acha que já está preparado. E todas as vezes que tu consulta um espírito, ele sempre lhe fala sobre preparação, fé e determinação. Pois os problemas que você vive são as barreiras que você tem para você alcançar os objetivos na vida. Todas as coisas começam com pensamento. Tudo. O seu pensamento de ser, de ter, o seu pensamento de alcançar, ele precisa ser uníssono. Precisa haver coragem e determinação. Quando tu procura ajuda e o Espírito te ensina o caminho das pedras, ele sabe as dificuldades que você está, sabe às vezes até da morosidade que tu tem para fazer as coisas, mas ele vai lhe ensinando tu caminhar com as pernas que tem. Então, muitas das vezes, alguns andam mais rápido, alguns alcançam mais rápido, outros, com uma intelectualidade avançada, andam mais devagar. As coisas são mais lentas, resolvem-se com mais dificuldade. Tudo isso envolve o receio que nós temos no coração. Às vezes nós queremos algumas coisas, mas nós temos medo. Medo de como nós vamos alcançar. E a nossa mente, ela sofre um processo de limitação de conhecimento. Mesmo diante das maiores autoridades intelectuais, sempre há um limite, porque algumas coisas as pessoas julgam ser impossíveis. Impossíveis de acontecer, impossíveis de alcançar, porque a ignorância não lhes aponta uma direção. Os limites do seu conhecimento são esses. Então aquilo que poderia ser tirado do caminho, não se tira por causa da falta do conhecimento para o avanço. Percebam que as lideranças são para pessoas difíceis e determinadas. Pessoas com uma visão muito além do tempo daqueles ao qual os seguem. Pessoas que sonham e trabalham pelos sonhos que têm, porque sabem que esses sonhos depois tornar-se-ão as bases de sustentação para a vida de quem os seguem. Portanto, nunca coloque alguma coisa na sua vida como impossível. Isso não existe. Se era impossível voar, daqui a pouco os seres humanos estarão com aparelhos voando individualmente. Exatamente como no sonho de Ícaro ou de Santos Dumont, reencarnado no Brasil, o mesmo espírito, que na antiguidade pegou cera com que ele a tinha com asas e preparou, e colocou-a sobre o corpo, sobre os braços, e voou. Depois disso foi reencarnando, e reencarnou no Brasil, desenvolvendo essas habilidades, e como Santos Dumont, colocou o primeiro objeto mais pesado do que até então se conhecia sobre o ar, e voou. Aquilo que é impossível hoje
é apenas uma limitação momentânea que se tem. Aqueles que estudam e exploram o poder da mente e sabem que a mente, ela não projeta só ideias, projeta força vibracional naqueles que têm essas ideias. Se você não tem ideia alguma, qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom. E qualquer esforço você se nega a fazer, os limites que você coloca, daquilo que você fala, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, você não pode mais andar. Porque você colocou uma barreira, como as muralhas de Jericó, na sua frente. Ninguém conseguia passar as muralhas. Ninguém vencia aquelas muralhas. Até que um ser, conhecedor dos fenômenos naturais, reuniu seu exército à volta da cidade e falou para todos os soldados: nós vamos derrubar as barreiras de Jericó. Essas muralhas irão cair. Qual dos soldados será que acreditou nele? Nenhum. Mas o espírito valente ali estava, porque ele conhecia os fenômenos naturais. Sabia o que estava por acontecer. E o que fez aquelas muralhas cair? Os soldados gritando, como contam os relatos? A terra tremeu. A terra tremeu. Ah, então não foi merecimento? Se ninguém sabe o que vai acontecer e não sabe aproveitar as chances que tem, desdenha-se de tudo, duvida-se de tudo e sempre se atribui ao acaso as coisas que precisam vir. Quando o Espírito fala, você com seu pensamento constrói o seu futuro, você com as suas ações calça a sua vida. Mas se você mesmo coloca as barreiras ao sacrifício que você precisa fazer, e aquilo que você precisa se preparar, você não faz, por mais que você queira que as coisas venham, por mais que você acha que você é capaz, você não sai do lugar. Porque há algumas barreiras que são invisíveis, são mais fortes do que toda a matéria na sua frente. Quando nós orientamos vocês a estudarem os fenômenos espirituais, estudar mediunidade, quando nós passamos os livros mediúnicos para vocês lerem, nós estamos preparando a mente de vocês para vencerem essas barreiras que estão enfrentando. Mas se você não dá importância ao preparo e quer que as coisas aconteçam pela força da guerra, na guerra sempre há perdas. Sempre você perde alguém importante na sua vida. E nessa ignorância, você vai perdendo as pessoas importantes na sua vida. Você vai perdendo filho pelas drogas, vai perdendo a mulher, vai perdendo o marido por não estar presente, vai perdendo amigos por causa da força que você quer empregar, ou seja, você quer impor aquilo que você sabe e pela força você quer vencer. Quando o Espírito quer lhe preparar para que você vença como precisa se vencer, a ignorância que está impedindo você de avançar, a mente avança, a inteligência avança, a sua capacidade precisa se multiplicar. E essa multiplicação, que é a maior barreira que hoje você enfrenta.
Aqueles que se preparam para vencer, vencem. Aqueles que querem vencer por qualquer coisa, perdem. Mas perdem aquilo que iria ganhar e aquilo que tem. O que tem lhe é tirado. O segredo da vitória é você saber se preparar para a guerra. Muita gente não sabe. O espírito de Joana d'Arc venceu uma guerra. Venceu uma guerra. Num período em que as mulheres jamais poderiam ser parte dos exércitos. Mas Joana, incumbida por Miguel Arcanjo, para tirar a França da escuridão, permitiu que Miguel Arcanjo a preparasse e criasse as estratégias para derrotar os inimigos. E a França só derrotou as forças saxônicas, que era o exército mais poderoso da época, por causa das estratégias que os espíritos passavam através dela, e ela, se vestindo como homem, comandou o exército. Mas por que tudo isso? A maioria não sabe. Lá foi o berço do espiritismo. E para que o espiritismo nascesse, precisou haver essa intervenção. A intervenção dos arcanjos, principalmente Miguel, que precisou de alguém, uma mulher que mal conseguia levantar a sua espada. Uma mulher, em meio a tantos homens fortes, estrategistas dos seus exércitos, alguém que parecia ser tão franzino, tão fraco, mas determinada. Determinada porque acreditou nas instruções do Espírito e foi. E ela não sabia escrever o nome. Totalmente analfabeta, mas fiel. Fez tudo o que o arcanjo lhe ensinou. A missão dela, ela fez. Terminou a missão. Ela tinha que voltar ao mundo espiritual. Tanto que os poderosos da época, inclusive os sacerdotes, a condenaram por heresia. Como pode uma mulher liderar um exército? Como pode essa mulher fazer tudo? Não viram que ela libertou a França da escuridão? Não viram o bem que ela trouxe, nem o rei covarde que a traiu? Mas ela fez o que tinha que fazer, não por causa do rei, mas por causa da missão espiritual que estaria implantado ali. Décadas e décadas depois, nascera lá o Espiritismo. Será que há alguma coincidência? Será que há coincidência de que há 200 anos foi preparado a vinda desta casa à Terra? A sua missão, a sua vida. Aqueles que creem na orientação que o Espírito te dá, ele cumpre a missão, porque a sua missão, se ele se mantém fiel, ele vai cumprir e vai alcançar. O impossível aconteceu aqui, dentro desta casa. Dentro dessa casa aconteceu o impossível. Por que o impossível da sua vida não pode acontecer? O dirigente foi fiel
as orientações que ele recebeu do Espírito. Foi fiel. Enfrentou os inimigos, a descrença, o deboche, de quem não acreditava que seria possível. Assim como não acreditaram em Joana, onde a sua própria família a renegara. Por que você acha que as coisas para você não podem acontecer? O dirigente foi estudar, foi aprender. Foi aprender e confiar. O impossível aconteceu. Fé. Fé. Não mediu esforços para que a casa estivesse hoje. Implantação na terra. Por que o seu problema não pode ser resolvido? Por que a sua vida não pode melhorar? Se o Espírito orientou Joana, as estratégias de guerra, o Espírito te prepara para a sua guerra, para a sua missão, desde que você o ouça. Senão, você vai guerrear como os homens brutos, que se enchem de armas, atiram para todos os lugares e perdem suas batalhas todos os dias. Às vezes tu faz tantas perguntas e não presta a orientação que o Espírito te dá. Quando ele te orienta o que você deve aprender para você vencer a sua batalha, resolver os problemas com a sua família, com seus filhos, resolver problemas com o seu trabalho, resolver problemas com a sua missão de saúde, resolver a sua vida. Não se desmereça. Não desmereça a sua inteligência. Não desmereça a sua capacidade. Não desmereça-se. Jamais. O tempo que você está tendo e que às vezes você não percebe, que às vezes você está há tempos desempregado. É o tempo que você está tendo para se preparar para um novo começo. Que você não pode ficar dentro da sua casa, assistindo televisão e xingando todo mundo, blasfemando contra todo mundo, botando culpas nisso, naquilo. Bota-se culpa no governo que foi eleito pelo povo. Bota-se culpa nas pessoas que nada fizeram a você. E você, em vez de estudar, pegar livros, se preparar, você fica olhando coisas que não deve olhar na internet, escrevendo coisas que não vão lhe trazer fruto algum, conversas e mais conversas que nada irão lhe acrescentar. E às vezes você acha que está fazendo. Mas Ramírez, eu estou fazendo, estou estudando e nada acontece. Trabalhe a sua emoção agora. Se a sua razão já está muito avançada, prepare a sua emoção. Não se desespere. Não se desespere. O mal tem dia e hora para acabar. Por mais difícil que possa estar, não se desmereça, mas seja forte. Às vezes você se decepciona com aqueles que você mais ama
Não se desmereça. Se prepare. Se aprimore. Porque quem vai vencer é você. Porque assim como Joana, sem jamais pensar que seria a líder do exército, analfabeta, venceu. Derrotou o exército mais poderoso humano. Você crê que o Espírito pode te ajudar? Quando nós falamos a vocês, criem o hábito de vir receber as orientações uma vez por semana. Não é para tu passar em consulta, não. Apenas preste atenção naquilo que Nossa Senhora, que é a dirigente maior desta casa, que foi por ela que a casa foi criada, para trazer todas as respostas que você precisa. E toda semana chega-se orientações novas. Se você começar a fazer isso, a sua vida irá mudar. Mas se você pensar apenas em vir só quando não tem mais jeito, você fica meses e meses e meses. Tem que se corrigir todos os meses para a sua mente se atualizar a tudo que você pode ser, ter, alcançar. O limite está em você. As muralhas de Jericó estão em você. O poderoso exército inimigo está na sua frente. Você vai se permitir ajudar? Você vai se preparar para a batalha? Porque há coisas que nós não podemos fazer por vocês. Mas nós podemos ensiná-los a vencer. Nós podemos ensiná-los a vencer a sua guerra. Deus bendiga.